Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele dia, Jesus saiu de casa e foi sentar-se às margens do mar da Galileia. Uma grande multidão reuniu-se em volta dele. Por isso Jesus entrou numa barca e sentou-se, enquanto a multidão ficava de pé na praia. E disse-lhes muitas coisas em parábolas. O semeador saiu para semear. Enquanto semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras sementes caíram em terreno pedregoso, onde não havia muita terra. As sementes logo brotaram, porque a terra não era profunda, mas quando o sol apareceu, as plantas ficaram queimadas e secaram, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Outras sementes, porém, caíram em terra boa e produziram à base de 100, de 60 e de 30 frutos por semente. Quem tem ouvidos, ouça. Os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois à pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas à pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Desse modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver, porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram. Desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Ouvi, portanto, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a compreende, vem o maligno e rouba o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. A semente que caiu em terreno pedregoso é aquele que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, é de momento. Quando chega o sofrimento ou a perseguição por causa da palavra, ele desiste logo. A semente que caiu no meio dos espinhos é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações do mundo e a ilusão da riqueza sufocam a palavra e ele não dá fruto. A semente que caiu em boa terra é aquele que ouve a palavra e a compreende. Esse produz fruto,
Um dá 100, outro 60 e outro 30. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, neste 15º domingo do tempo comum, a liturgia da palavra desta Santa Missa dá um destaque todo especial à palavra de Deus. Saibamos que Jesus é o Verbo de Deus que se fez carne. Jesus é a palavra eterna de Deus que se encarnou, que assumiu o existir humano para salvar todo aquele que nele crê. Jesus é esta semente, esta palavra de salvação que Deus, nosso Pai, o Pai das misericórdias, enviou para salvar a humanidade. Porém, Jesus conta para nós, tendo em vista a importância da sua palavra, do seu ensinamento, tendo em vista a importância da sua própria pessoa, palavra de Deus encarnada, Jesus conta para nós a parábola da boa semente. Porém, ele conta esta parábola e depois ele explica o significado dessa parábola, exatamente para nós termos clareza que a palavra, essa semente, é o próprio Jesus. E os diversos tipos de terreno, é o nosso coração. E aí, irmãos e irmãs, como discípulos missionários de Jesus Cristo, devemos todos nos perguntar: como eu tenho acolhido na minha vida a palavra de Deus? Como tem sido no decorrer desses meus anos de vida, como tem sido a relação da minha vida, do meu coração, da minha mente com a palavra de Deus que é Jesus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Será que o nosso coração, segundo a parábola da boa semente, segundo a parábola do semeador, contada por Jesus, será que o nosso coração se assemelha àquela situação da semente que caiu à beira do caminho e os pássaros roubam? Ou seja, será que nós, infelizmente, não temos dado a devida atenção? Será que nós, infelizmente, não temos valorizado a palavra de Deus? Deixando o nosso coração à mercê de tantas outras palavras que nos afastam de Deus, palavras de ódio, palavras de rancor, palavras mentirosas, fake news, palavras ideológicas, palavras do maligno, que roubam do nosso coração a palavra de Deus que ainda não criou raízes. É porque
temos dado pouca atenção à palavra de Deus. É porque não temos tido uma relação de amor com a palavra de Deus, uma relação profunda de fé e amor com Jesus Cristo, nosso Senhor. Será que o nosso coração, segundo a explicação de Jesus no Evangelho, não se assemelha àquela situação das sementes que caíram num terreno pedregoso? Jesus explica, justamente por ser um terreno pedregoso, a semente até brotou, as plantinhas surgiram, mas havia pouco terreno, as raízes não foram profundas, as raízes dessas plantinhas não foram profundas. Chegou o sol, secou, e essa palavra apenas semeada morreu. E Jesus explica, são as preocupações da vida, é a ilusão da riqueza, a ilusão do poder, coisas mundanas. É claro que Deus entende perfeitamente que existem situações da nossa vida pessoal, situações da nossa vida familiar, da nossa vida de trabalho, da vida social, da vida comunitária. Existem situações que nos preocupam. Porém, como homens e mulheres de fé, como discípulos, missionários de Jesus Cristo, mesmo quando a preocupação nos abala, causa em nosso coração tensões, a nossa confiança deve estar no nome do Senhor, que fez o quê? A nossa confiança, a nossa fé deve estar em Deus, deve estar em Jesus palavra. Ele é a garantia da nossa salvação, Ele é a garantia da nossa vitória em situações de tribulação. Agora, se nós damos as preocupações da vida, se nós damos a ilusão do prazer, a ilusão da riqueza, a ilusão do poder, mais valor do que a palavra, minha gente, essas coisas sufocam a palavra de Deus que nós temos cultivado no coração. Por fim, Jesus explica a terra boa, esse coração acolhedor, esse coração, essa vida, essa pessoa que se deixa no dia a dia iluminar pela palavra de Deus, se deixa inspirar pela palavra de Deus, suas decisões, seus discernimentos, tudo isso é feito à luz da palavra de Deus, à luz da palavra do ensinamento de Jesus, à luz da própria pessoa de Jesus, o seu testemunho, o modo como Jesus enfrentou as dificuldades da vida, o modo como Jesus acolheu os pecadores, o modo como Jesus se relacionava com as pessoas mais necessitadas. É assim que nós devemos viver. Terra boa, coração bom, que acolhe Jesus palavra, que proclama com a sua vida que Jesus Cristo é o Senhor. Não foi à toa, irmãos e irmãs, que nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da profecia de Isaías, o quanto que o profeta, ele coloca em evidência o poder da palavra de Deus. Essa palavra produz os efeitos, pretendidos pelo próprio Deus. No seu dia a dia, meu irmão, no seu dia a dia, minha irmã, você tem cultivado essa relação, esse contato com a palavra de Deus? Nas orações, mas também na leitura da palavra, na meditação da palavra, confrontando a sua vida, as suas decisões com a palavra de Deus? E eu digo mais, sobretudo a palavra de Deus quando ela é proclamada na liturgia, na Santa Missa, na liturgia dos demais sacramentos.
Quando a palavra de Deus é proclamada na liturgia, é o próprio Jesus quem nos fala. Como temos escutado? Como temos acolhido a palavra de Deus? Com rebeldia, com rejeição, com acolhimento de fato? E depois, São Paulo, na sua carta aos Romanos, que foi motivo da segunda leitura desta liturgia da palavra, ele nos ensina que os sofrimentos do tempo presente não têm comparação alguma com a glória que deve ser revelada em nós, porque Jesus Cristo ressuscitou para a glória de Deus. Jesus Cristo ressuscitado, vivo, Ele é a garantia da nossa vitória, da nossa santificação, da nossa glorificação. Por isso devemos perseverar, devemos estar firmes nele, firmes na sua palavra, mesmo quando enfrentamos tribulações. Por isso, o apóstolo São Paulo, tomado de esperança do Senhor, ele diz: os sofrimentos do tempo presente não têm comparação com a glória que deve ser revelada em nós. Você quer saber se de fato você tem acolhido na sua vida, no seu coração, a palavra de Deus, como aquele terreno bom, como aquela terra boa que acolhe a palavra e dá frutos, 100, 60, 30 por um? Basta perceber se você é um homem de esperança, se você é uma mulher de esperança, sofre, vive a realidade das preocupações da vida, mas coloca a sua confiança no Senhor, a certeza de que todas as coisas passarão e só Deus permanecerá. E nós um dia, por causa da ressurreição de Cristo, participaremos da glória dos filhos e filhas de Deus. Que Deus nos ajude. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, hoje celebrada no título de Nossa Senhora do Carmo, que Deus nos ajude para que no nosso dia a dia tenhamos uma relação muito íntima, de profunda fé e amor e esperança com a palavra de Deus, com Jesus Palavra, de modo que possamos também nós, com o testemunho da nossa vida, semear pelo mundo afora esta palavra de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.